Porque, para mim, resumindo Guerra Fria, era como um joguinho de indiretas. Só que é claro, né, que esse joguinho de indireta deles era bem tenso mesmo. Eles usavam de todos os meios ali para se sobressair do outro grupo, do outro país ali. No caso, era a União Soviética contra os Estados Unidos. Mas vale ressaltar que a União Soviética e os Estados Unidos, eles andavam juntinhos, tá? Eles caminhavam juntos, até que um dia eles decidiram se separar. Ou seja, eles viram ali que as ideias da União Soviética e as ideias dos Estados Unidos não batiam, não condiziam com os grupos. Então, eles resolveram aí fazer essa separação, esse rompimento, tá? Vou jogar aí na tela, mas vai ficar melhor para vocês verem. Bom, primeiro, definição. Conflitos políticos, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente já tem definição de tudo, né? Que era um conflito entre dois grupos ideológicos, políticos e também questões militares. E eram as duas únicas maiores potências depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética aí com o comunismo. Um detalhe sobre essa questão, por que Guerra Fria? Alguém sabe? Alguém quer arriscar o palpite? Escreve aí na caixinha de mensagem que vai aparecer aqui para mim e eu vou lendo para vocês. Participação é tudo, viu? Participação é tudo. Vocês também é avaliado na forma de participação. Então, por que? Fica a pergunta. Por que ficou conhecido como Guerra Fria? Por que Guerra Fria? Não me respondam, porque na época eu estava fazendo frio, né, professora? Não me façam isso, pelo amor de Deus. Não é por isso. Então era por quê, professora? Porque foi na neve? Não, pelo amor de Deus, também não foi isso. Mariana Vitória me respondeu. Deixa eu ler a mensagem dela. Mariana diz aqui assim que eu me lembro, eu falei, né, no caso, uma vez que não teve sangue, então não teve mortes. E isso, muito bem, Mariana. A Guerra Fria foi justamente por isso, porque não houve um derramamento de sangue, tá? É que nem eu falei para vocês. Para vocês entenderem melhor, para ficar bem claro assim, como não houve um derramamento de sangue, então não houve, merece um ponto, verdade. Então, não houve guerras entre eles, não houve vítimas fatais, entendeu? Então, a Guerra Fria, ela é conhecida assim porque foi uma guerra entre duas potências que tentavam se sobressair do que a outra. Vamos fazer uma comparação bem engraçada aqui? Sabe quando vocês postam indireta no status, indireta no Facebook, indireta lá no Instagram? Tô ligada, viu, gente? Eu vejo tudo. Então, é daquele estilo. Era joguinho de indireta, quem queria ser melhor do que o outro, tá? Era nesse nível aí. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles competiam tentando um ser melhor do que o outro. O mundo foi dividido. Não sei se dá para vocês verem muito bem, mas eu vou tentar aqui falar para vocês como ficou dividido. O mundo ficou dividido. Temos a OTAN, Organização del Tratado del Atlântico, eu não falo muito bem espanhol, tá, gente? No norte de 1949. Então, vamos falar português? Organização de Tratado do Atlântico do Norte, 1949. Pacto da Varsóvia, em 1955. Pacto de Bagdade, 1955, OTAD, Organização de Tratado da Ásia do Sudeste, 1954. Também temos aí Guerra da Coreia, 1950, 1953, 3 anos. Guerra da Indochina, 1943, crise de Berlim, em 53, a Grécia também, em 1947, guerra lá, e em Cuba também, em 1962. Tá, professora, mas o que a União Soviética tem a ver com essas datas se a União Soviética aconteceu... se a Guerra Fria aconteceu de 1945 a 1989, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Prestem atenção. Se a Guerra Fria aconteceu em
em 1945, e a gente está falando sobre acontecimentos dentro da Guerra Fria, em 1955, 53, 49, 62, 47, de 50 a 53, aí, na Guerra da Coreia, no ano de 46, 54. Então, são acontecimentos que fizeram partes da Guerra Fria. Eles estavam dentro do contexto. Então, é por isso que eu estou ressaltando esses detalhes para vocês, em forma divisória aí no mapa que vocês podem ver, tá? Aqui, ícones da felicidade, né? Nos Estados Unidos, a valorização da riqueza material, individualismo, consumismo, democracia, que é aquilo que o capitalismo prega. É o lado individualista, a pessoa não pensar no próximo, não pensar no coletivo, e sim no próprio eu. O eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou ser melhor, eu vou sobressair. O auto-ego, né? E do outro lado, também temos a questão consumista, de consumir, de comprar, de gastar. Acho que todo mundo tem um pouquinho desse lado capitalista aí. Quem é que não gosta de gastar, de consumir, né? Não atire a primeira pedra. Democracia. Na União Soviética temos o bem-estar social, que é aquela questão de estar em equilíbrio com a sociedade, de respeitar a opinião do próximo, de respeitar o convívio social ali entre si. Temos a igualdade, que é direitos iguais para todos. O que vale para mim, vale para a Daniele, vale para a Rafaela, vale para a Mariana, vale para todo mundo. A simplicidade, glorificação do stalinismo, que é aquela questão da Revolução Russa de Stalin, que é a ideia também dele de ser um socialista aí, a questão social, vem muito. Censura a arte ocidental, que é aquela questão da censura arte da burguesia, tá? E ressaltar o coletivismo, ou seja, o lado coletivo de todo mundo, não era individual. Eu não vou crescer sozinha, eu posso crescer ajudando o outro, entendeu? Eu posso crescer ajudando a Rafaela a ser melhor também. Por quê? Por que não ajudar o próximo, né? E aqui a gente tem dois emblemas. Temos o McDonald's, muito bem conhecido, Stalin e GM também, que é uma marca muito famosa na época. McDonald's até hoje, né, gente? Mas aí tem, hoje em dia, o McDonald's perdeu muita concorrência para o Burger King. E nesse período também, tínhamos aí as características gerais da Guerra Fria. A disputa tecnológica, quem é que tinha a melhor tecnologia? A corrida espacial, quem mandava o homem à Lua, que aí até tem a questão de que mandaram um robô, depois mandaram um cachorro, depois os Estados Unidos, né, mandaram aí o homem à Lua. A espionagem, né, que é o ato de você enviar ali uma pessoa naquele grupo para espionar o que estava acontecendo. Busca de aliados, conflitos regionalizados e difamações. Tá? Difamações é o ato de difamar uma pessoa numa rede social ou não. Nesse caso aqui, era um grupo difamando o outro. Eu tenho isso, eu sou melhor que ele não consegue fazer isso porque não tem renda, e assim por diante. A corrida armamentista. Beleza, o que foi a corrida armamentista? Foi o momento que todo mundo queria estar armado com as melhores armas mais potentes existentes no mundo naquela época. Então, isso foi a corrida armamentista. Olha só, o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investido em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso no qual ambos países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Então, quanto mais eles se sentiam desconfiados que a União Soviética ia atacar os Estados Unidos e os Estados Unidos iriam atacar a União Soviética, mais armas eles criavam, com mais potência para se autoproteger. Aqui temos um exemplo das armas, como bombas, fuzis, armas normais, né? E mix, todos os tipos de arma. Tá? E essa charge aqui, ela mostra assim, aqui tipo uma venda, né, e fala bem que no final, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. É escrito assim, ó, promoção, 10% de desconto, mix, três armas, né, pelo preço e tal. Aí, Loadin carregando, aí aqui embaixo fala assim, ó, retire ao lado, aí você retirava a sua arma ao lado.
O exemplo disso, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologias diversificadas, como, por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava um outro foguete melhor para levar um homem à Lua. Então, é o que eu falei para vocês, enquanto os Estados Unidos estavam querendo... Eu acho que primeiro eles mandam um robô, depois foi um cachorro, aí depois o outro estava se preparando para mandar o homem. Então, eles nunca ficavam nessa ideia de, eu me contento com isso, deixa ele para lá, vamos criar outra coisa. Não, eles permaneciam naquela mesma linha, querendo um ser melhor do que o outro, construindo uma potência maior do que a outra. Fases da Guerra Fria. Guerra Fria clássica, anos 1940 a 1950. Grande tensão entre as potências. Grande tensão é a questão econômica, porque enquanto eles ficavam nessa briguinha de um querer ser melhor do que o outro, a economia só ia pelo ralo. Risco permanente. Eles competiam, Marcos. Eles ficavam competindo. Eles ficavam competindo um com o outro ali, querendo ser melhor do que o outro. E aí as outras coisas, ficavam para lá. Risco permanente de conflito nuclear. É aí que começa a surgir os maiores problemas, gente, porque eles começaram a criar bombas e bombas nucleares. A gente sabe aí que quando a gente fala, meu Deus, tem uma bomba nuclear, todo mundo já entra em pânico, né? Porque é uma bomba que devasta praticamente, se não for o mundo inteiro, né? Então, Nossa Senhora, acho que é uma das armas mais poderosas que criaram. Esses tempos, faz muito tempo atrás, até passou uma matéria no Fantástico, deles mostrando essa potência, essa arma toda. Então, foi assim, eles recolheram essas bombas, guardaram, porque você não tem como você eliminar, jogar fora. Fica pior se você jogar fora, né? Então você tem que fazer acho que chama... Ai, gente, como é que fala? Quando queima alguma coisa, esqueci, né? Exoneração, não. Ajudem aí. Quando você... Incinerar, lembrei. Eles têm que incinerar essa bomba para não causar um impacto maior. Então, a incineração é com cuidado, toda a precaução. Façam uma matéria no Fantástico. Depois vocês procuram na internet, que acho que vocês vão achar. É até interessante. Que é os restos dessas bombas aí que ficaram para trás. E aí, em 1947, a gente tem a doutrina de Truman. Os Estados Unidos apoiariam as nações livres que se desejassem resistir à dominação comunista, combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Ou seja, aqui em 1947, os Estados Unidos dizem, aqueles que não concordam com o comunismo, com a União Soviética, pode vir para cá, junta-se a mim, tá? Que eu aceito vocês sem problema nenhum, vamos unir força, tá? Era isso que eles estavam fazendo nessa época. E aí tem o Comiform, que é o Comitê de Formação dos Partidos Comunistas e Operários, a união de PCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. E aí a União Soviética cria esse grupo, né, com a intenção de fazer o mesmo ali, para evitar com que os Estados Unidos tenham mais aliado do que eles. Então, eles criam esse comitê aí também contra os Estados Unidos. 1947, temos o Plano Marshall. Plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais reduziriam possível influência soviética. O que acontece com esse Plano Marshall? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países estavam totalmente desestruturados, quebrados, falidos economicamente. Então, esse plano vinha como um auxílio, tá? Um empréstimo que os Estados Unidos ia fazer para os outros países, para que eles pudessem se recuperar financeiramente e depois pagaria a dívida para os Estados Unidos. Foi uma boa ação dos Estados Unidos, gente? Não foi, né? Não foi. Foi uma jogada. Ali fazendo isso, ele iria conseguir mais pessoas para ficar do seu lado nessa luta contra a União Soviética. E aí, em 1949, existe a COMCOM, Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão da soviética do Plano Marshall. Ou seja,
tudo que os Estados Unidos fez com o auxílio aos países, o empréstimo de dinheiro e tal, agora a União Soviética também faz a mesma coisa, tá? Eles fazem a mesma coisa para angariar também ali pessoas para o lado deles. Porque aqueles que fossem, por exemplo, aqueles países que fossem comunistas, eles teriam que se deixar de ser comunista para receber o auxílio dos Estados Unidos. Então, para que a União Soviética não perdesse esses países, eles criaram também um plano igualzinho dos Estados Unidos para eles não perderem apoio ali. Em 1948, bloqueio de Berlim. O que foi esse bloqueio de Berlim? Alguém sabe? Mais uma pergunta que eu vou deixar aí, ó, para ser respondida. Bloqueio de Berlim. O que foi? Quero a resposta no bate-papo aí. Podem responder que eu faço que nem eu fiz com a Mariana aqui, eu vou ler aqui, tá? 1949, divisão da Alemanha em RDA e RFA. A divisão inicial da Alemanha no pós-guerra em 4 zonas de influência. Tá? Em 1947 a 1949, intervenção dos Estados Unidos na Grécia e Turquia. Militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta, em fevereiro de 45, colocando a Grécia sob a influência do bloco capitalista. Então, aqui, ó, graças ao Stalin, a sua ideia, a sua ideologia que ele tinha sobre o comunismo, porque, claro, gente, Stalin foi uma influência muito forte, mas nem tudo que ele fazia também condizia com a ideologia do que era ser um comunista na época. Então, fez com que ele perdesse ali o apoio da Grécia, fazendo com que a Grécia fosse ajudar os Estados Unidos. Ficaram felizes com isso? Com certeza não. Macartismo, tá? De 48 a 52 aí aproximadamente. O senador Joseph Eugene McCarthy. Não falo inglês, tá, gente? Não sou influente. Perseguições dos Estados Unidos a artistas intelectuais e funcionários de setores governamentais suspeitos de ligação com o comunismo, ou seja, todas aquelas pessoas que fossem a favor do comunismo, tá? Eles eram caçados e perseguidos pelos apoiadores estadunidenses do lado capitalista. Histeria, o anticomunismo e caça às bruxas. Essa caça às bruxas era uma caça contra os comunistas. Todo mundo já ouviu falar de caça às bruxas em algum filme que realmente caçava as bruxas e tal. Mas nesse caso aqui, eles estão falando de caça às bruxas, é a caça contra os comunistas, tá? Por isso que são os anticomunistas aqui. Em 1949, eles criam a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é a aliança militar dos países capitalistas. Inicialmente, aí, quem fez parte desse país capitalista? Óbvio, né, gente? Os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, e assim por diante, posteriormente, tá? E agora, senão, se eu for ficar lendo isso aqui, a nossa aula vai acabar, já é 29, senão acaba mais. Pacto da Varsóvia, Aliança Militar de Países do Leste Europeu, membros da União Soviética, todos esses daí também participam. Depois eu passo o nome para vocês. Guerra da Coreia. Nesse meio tempo todo, como eu falei para vocês, que estava acontecendo a Guerra Fria, também estava havendo ali guerras em outros lugares. Então, a Guerra da Coreia, tudo fazia parte da União Soviética e também contra o capitalismo. Então, o que aconteceu na Guerra da Coreia? Na Coreia do Norte, tá, era o comunismo, e a Coreia do Sul, capitalista. China e a União Soviética para o norte, risco de guerra atômica. Todo mundo sabe aí que os chineses, né, que são os grandes influentes produzentes aí de bombas atômicas. E os Estados Unidos, com a ONU, pro lado do sul, né, paz de Panmunjom, tá? Enquanto a União Soviética estava aqui se armando até os dentes, os Estados Unidos estavam ali visando o capital, o dinheiro, a união, e é claro que, né, não iria sair barato futuramente para a União Soviética, isso aí.
Áreas invadidas, tá? A Guerra da Coreia, ela invadiu que área? O norte da Coreia, linha de confronto, como vocês podem ver aí, ó, essa parte laranjadinha aqui é o ápice da invasão chinesa. Foi aonde eles mais invadiram. O verde é o ápice da invasão das forças da ONU, que fazia parte com os Estados Unidos. Olha onde eles invadiram, tá? E aqui é uma divisão de Nanam. É uma cidade lá da China, da Coreia. Ápice da invasão norte-coreana, temos aqui na Coreia do Sul. E linha de confronto, essas duas setinhas, que essa linha de confronto fica bem aqui. Eu não sei se está para vocês verem meu mouse aí, mas eu acho que vocês conseguem dar um zoom aí na tela, dá para vocês verem. Meu mouse bem aqui, ó. Bem nessa linha aqui, ó, entre Pyongyang e Seonyeonchon. Nossa Senhora. Estou muito fera desse coreano aqui, certo? E essa linha do armístico aqui, ó, essa linha vermelha é a linha do armístico. E aqui temos o desembarque das forças da ONU. Eles desembarcavam aqui, a linha de confronto era aqui, eles atacavam por aqui e atacavam por aqui. Na Guerra Fria, temos também crianças refugiadas da Guerra da Coreia e a Guerra da Coreia através de Pablo Picasso, como era vista essa guerra da Coreia. As perdas humanas na Guerra da Coreia. Números de combate, mortos em batalha. 17 mil aliados dos Estados Unidos, 142 mil aliados dos Estados Unidos, 300 mil Coreia do Sul e 1,5 milhão Coreia do Norte e China. Tá? O número de mortos aí. Eu queria passar um vídeo para vocês, mas eu não consegui transmitir. Porém, eu vou publicar lá na turma de vocês agora. Esse vídeo é um vídeo do canal Descomplica, que ele fala assim, quer que eu desenhe? É muito massa o vídeo. E aí lá mostra passo a passo todas as guerras, tá? Para vocês memorizarem top de linha. Eu queria que aparecesse aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria que aparecesse, mas o áudio não sai. Vamos ver se sai.